Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com a sua família. Meu nome é Nicole Ribeiro e hoje eu vim aqui para continuar contando o meu testemunho. Vai ser a segunda parte do meu testemunho que eu vou estar contando aqui hoje. Eu peço para que você fique até o final, porque eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida e a da sua família. Se for possível, eu peço para que você agora, junto comigo, faça essa oração e feche os seus olhos. Meu Pai, eu peço para que o Senhor esteja presente aqui nesse momento. Eu sei também que o Senhor já conhece cada pessoa que está aqui nesse vídeo. O Senhor já sabe cada vida que precisa estar ouvindo, Pai, o meu testemunho. Que o Teu Espírito, meu Deus, não me deixe esquecer de nada. Que não me deixe esquecer, Pai, dos detalhes daquilo que o Senhor fez na minha vida. Já te peço, Pai, vai abençoando aqui a vida dessas pessoas de uma maneira especial. Vê o que cada uma delas, Pai, necessitam e me direciona, Pai, para ir de encontro a esses corações. Em nome de Jesus, permaneça conosco até o fim desse testemunho. É assim que eu oro, é assim que eu te agradeço, em nome do poderoso Jesus. Amém e amém. Eu parei no meu vídeo do primeiro testemunho na parte em que eu começo a frequentar uma igreja evangélica. E para você que não viu meu primeiro testemunho, eu peço para que você vá, busque no meu canal, veja ele para que você possa entender melhor esse segundo vídeo. Comecei a frequentar a igreja começou a fazer parte da minha rotina, da minha vida e, consequentemente, ela também entrou na vida do meu marido. Aleluia, glória a Deus por isso. Comecei a ser muito alimentada e edificada na minha igreja. Começou a fazer parte da minha rotina. E daí então, tudo na minha vida começou a mudar, né? Porque as práticas da Nicole anterior começaram a mudar. E os amigos também não começaram a entender tudo aquilo que estava acontecendo em nossas vidas. E aí então, eu e meu marido começamos a fazer coisas diferentes. Inclusive, os nossos vídeos, gente, eu só queria saber de vídeo de Deus. Eu só queria saber de vídeo que contasse as histórias dos profetas, das pessoas da Bíblia. Eu queria aprender, eu queria estar por dentro de tudo do mundo espiritual. Eu tenho 37 anos, gente. Eu conheci a Jesus há 3 anos atrás, então eu queria acelerar, né? Eu ainda tô querendo acelerar um pouco para aprender mais da palavra de Deus. Começamos a ir para a igreja, começamos a estudar a palavra. Comecei também a trazer essa parte bíblica de uma forma lúdica para a vida das minhas filhas e tudo começou a mudar. E nessa fase de ver filme de Deus, eu comecei a pesquisar dos melhores filmes. E aí eu cheguei nesse filme Quarto de Guerra. Gente, esse filme Quarto de Guerra, fica a dica. É um filme maravilhoso para quem é casado. Gente, para quem é casado é tudo de maravilhoso. E eu vi esse filme e fiquei muito edificada, assim, muito impactada. O meu marido também ficou muito impactado. E aí eu comecei a queria fazer igual a mulher do Quarto de Guerra. Para quem viu sabe o que eu tô falando, para quem não viu, é um filme, eu não vou conseguir contar ele aqui, mas essa esposa, ela começa a entrar em oração, a brigar com o inimigo na oração. E aí ela entra no closet dela, começa a fazer oração, começa a pregar as orações dela no closet, começa a orar para Deus, enfim, e ela cria um quarto de guerra ali no armário dela. Pois bem, eu comecei a fazer igual. Eu não sabia orar, não sabia fazer nada. Então, tudo que eu via, eu queria fazer. E, gente, deu super certo. Foi difícil, mas Deus honrou aquilo que eu estava fazendo. Eu comecei a orar dentro do meu closet. Eu não sabia orar, eu só sabia assim com os meus pensamentos falar com Deus. Até que eu comecei a fazer diferente. Comecei a fazer carta para Deus. Comecei a colocar tudo que estava no meu coração em carta. Em relação ao meu marido, às minhas filhas, a minha vida espiritual, eu comecei a pregar no meu armário. E todos os dias, gente, fielmente, eu me trancava no meu closet para
para escrever e para orar. Tanto que meu marido chegava em casa, eu nunca vou me esquecer, era 2 horas da tarde e eu estava dentro do meu closet, que era sempre depois do almoço que eu fazia as minhas orações. Ele chegava do trabalho e ele perguntava assim pra minha babá: cadê a Nicole? E ela falava: não sei. Quando ele entrava no quarto, eu tava dentro do meu closet lá no escurinho orando. Ele começou a ficar um pouco assustado, não nego, mas depois ele começou a entender e até se orgulhar da esposa dele. Enfim, gente, eu não sabia orar, eu não sabia falar com Deus, eu só sabia por pensamento, mas eu queria falar, sabe, falar alto, queria fazer igual aquela mulher do quarto de guerra também, e só que eu não conseguia, gente, no começo foi muito difícil. E aí foi quando eu comecei a escrever e tal, e aí eu falei assim: gente, mas eu preciso falar, né, eu não quero só ficar em pensamento. Aí eu tive a ideia, a brilhante ideia, de colocar fundo musical de oração no meu celular. E aí começou a dar certo, porque aquilo foi me deixando tranquila, eu comecei a sentir algo diferente assim no meu interior, sabe? Uma liberdade maior com Deus. E aí foi aí então que eu comecei a falar. Eu comecei a conseguir falar, sair a voz na minha oração. E aí então, passados os dias, e eu dentro do meu closet orando e tal, mas aí chegou um momento que eu falei assim: nossa, eu tô acho que uns 2 meses orando aqui dentro desse closet e Deus nunca falou comigo, né? Eu não tava sentindo nada diferente conforme tava passando o tempo. E eu falava: Deus, fala comigo, será que eu tô ficando louca aqui dentro desse closet, trancada aqui, falando, olhando pra cima, pro teto? Eu falei: gente, será que eu tô ficando doida? Eu comecei a achar que realmente eu tava doida, mas eu não parei, porque eu estava decidida a conhecer a Deus. E eram as ferramentas que eu tinha ali na minha mão no momento. Recém-convertida, nova convertida, eu fazia aquilo que estava no meu conhecimento. E aí então, gente, chegou uma fase que eu comecei a ficar triste, porque eu tava ali escrevendo carta, orando, falando com Deus e nada de resposta. Eu até, era bom, claro, estar ali no fundo musical, orando, falando com Deus, mas eu não tinha passado por um momento, por uma experiência com Ele, sabe? Eu tava buscando uma experiência com Ele, porque eu sabia que seria aquela experiência que seria o meu combustível para suportar, né, a caminhada com Cristo, porque não é fácil. E daí então, teve um dia que eu tive uma conversa muito séria com Deus. E eu falei: Deus, eu preciso de uma resposta, porque eu tô aqui já faz um tempo e o Senhor não fala comigo. Eu acho, se eu não estiver ficando doida, fala comigo de alguma forma. E aí se passaram uns dias e nada. Gente, até um dia em que eu tive um sonho. E nesse sonho eu estava num lugar, um lugar assim muito grande, muito grande, e só tava eu assim parada. E uma voz falou assim pra mim, eu não tinha nada na minha frente, só uma paisagem assim, muito verde. E aí uma voz falou assim pra mim: Nicole, olha quem está vindo aí. E essa voz, ela era de Jesus. Ah, mas como você sabe que é de Jesus? Porque a voz de Jesus, ela é inconfundível. Quando é Jesus, você sabe. E eu sabia que aquela voz era de Jesus, que falou assim: Nicole, olha só quem está vindo. E aí então, na hora que essa voz falou isso pra mim, veio uma pessoa assim muito, mas muito longe. E eu só conseguia enxergar assim um pontinho. E eu parada, esperando aquilo vir até mim. Eu só sei que eu fiquei assim parada e não conseguia me mexer. E aquela pessoa vindo começou a cada vez mais chegar perto de mim. E uma energia assim, ó, muito forte ali onde eu estava. E na hora que aquela pessoa chega assim, ó, perto de mim, na hora que chega assim, ó, na minha frente, e aí essa pessoa chega na minha frente, era um homem com uma aparência assim muito simples, não era negro, não era branco, era moreno, uma aparência assim de homem trabalhador, humilde, sabe? E aí chega na minha frente, eu só sei que eu falo assim, na hora ele chega assim muito perto, gente, de mim, e aí eu falo assim: Deus, é você, Deus, eu não tô doida.
Você me ouve todos os dias, eu não tô no meu closet doida. Você tá ouvindo, você tá lendo as minhas cartas, você está ouvindo as minhas orações, Deus. E aí, gente, ele deu um sorriso tão mágico, e na hora que ele sorriu, que eu vi que era Deus, eu abracei ele assim, ó, tão forte, e aí eu acordei. Mas na hora que eu acordei, e ali ele quis me mostrar que ele estava me ouvindo o tempo inteiro. Gente, eu acordei com uma energia, sentindo algo assim tão maravilhoso, que eu levantei da minha cama e eu comecei a falar sozinha. Eu falei, meu Deus, Deus me ama, o Todo-Poderoso está comigo, o Criador do céu e da terra me conhece pelo nome, ele está ouvindo as minhas orações, ele me ama, ele me perdoa, ele está cuidando de mim, da minha família. Amor, tu não sabe o que aconteceu. Eu comecei a contar pro meu marido o que aconteceu, meu marido assim, ó, olhando para mim em choque. Eu falei, amor, Deus está com a gente. Mas, amor, você tá entendendo o que é Deus? Porque as pessoas levam muito de praxe quando eu falar de Deus. Eu falei, Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, ele tá com a gente, do nosso lado. Ele tá aprovando, ele tá feliz com a nossa família, ele tá comigo, amor, eu sou amada. Gente, foi uma experiência, foi a primeira experiência que eu tive com Deus na minha vida. Naquele momento ali da minha conversão, tinha sido a primeira vez. E, gente, eu vou ser sincera, que eu me senti a última bolacha do pacote. Porque eu queria gritar pro mundo inteiro que Deus me amava, que Deus era maravilhoso, que Deus ouve a gente. Ele pode demorar para responder, gente, mas ele tá com a gente o tempo inteiro. Ele tá com a gente o tempo inteiro, nas lutas, nas batalhas, nas tristezas, nas angústias, na dor. Ninguém explica Deus, nem para tudo tem uma resposta, mas ele está com a gente. De uma coisa eu tenho certeza, Deus está com a gente em todos os momentos. E a partir de então, uma nova Nicole de verdade nasceu. Eu já estava impactada com o mundo espiritual, com tudo que estava acontecendo, mas essa experiência, ela foi um divisor de águas na minha vida. E, gente, depois dessa experiência que eu tive com o Senhor, parece que ele começou a se revelar na minha vida. Eu não sei se esse quarto de guerra foi um teste para provar minha fé ali, a minha persistência em conhecer ele, mas depois muita coisa aconteceu. Eu não vou conseguir contar tudo aqui para vocês, que eu já passei do meu tempo, mas eu quero ainda nesse vídeo contar para vocês sobre a minha viagem de Foz do Iguaçu. Novamente, para você que não viu minha primeira parte do testemunho, para que você possa entender essa viagem de Foz do Iguaçu, você precisa ver ele. Essa viagem de Foz do Iguaçu, ela surgiu por conta do pastor Antônio Júnior. Eu sei que muita gente vai conhecer ele, porque ele é uma bênção de Deus, ele é o maior canal de YouTube cristão que tem, e foi através dele, ele foi a ponte para que eu conhecesse Jesus, né? Então eu era muito grata pela vida dele, por tudo. Até hoje eu vejo as orações dele de manhã, de tarde, de noite. Essas orações me ajudaram a permanecer na palavra de Deus, né? Porque quando eu era recém-convertida, eu falei, se eu ouvir a palavra do Senhor de manhã, de tarde, de noite, eu vou me vigiar, né? Durante esse meu tempo acordada. E aí eu vou conseguir ter uma direção melhor. Enfim, até hoje eu tenho ele na minha vida e eu ouço as orações dele. Tem o meu pastor oficial do Bola de Neve, pastor Hugo, que eu amo, que é uma bênção na minha vida, mas eu permaneço também ouvindo as orações dele no meu canal, no meu canal do YouTube não, no canal do YouTube dele. Enfim, teve um certo dia que apareceu para mim no meu Instagram que ele iria fazer um encontro de casais lá em Foz do Iguaçu. E aí aquilo entrou de uma maneira assim diferente no meu coração. Eu falei, nossa, imagina se eu fosse para esse encontro de casais, pudesse ver ele assim, ó, de frente, sabe, para agradecer por tudo que ele me ajudou, porque ele foi a ponte para que eu conhecesse essa vida que hoje eu tenho, que é maravilhosa. Não é fácil, mas é maravilhosa. Estar com Deus é maravilhoso. Então eu falei, eu queria muito agradecer ele, eu queria muito conhecer ele de perto. Foi algo muito forte no meu coração que eu senti com essa ida para Foz do Iguaçu. Eu falei, meu Deus, mas como eu vou para lá? Como eu vou convencer o meu marido para ir para Foz do Iguaçu, para ir para um encontro de casais?
sendo ministrado por um pastor. Meu marido não estava ainda batizado na época nem nada, era o começo também dele. E aí eu falei, não custa nada tentar. O Espírito Santo falou, vai, tenta e fala com ele. Só que, gente, olha só, essa viagem acabou sendo bem na data do meu aniversário de casamento. E aí, então, eu falei, amor, liguei pra ele, gente, tava muito assim, muito ansiosa, eu já queria saber de uma resposta. Eu falei, amor, vai ter um encontro de casais lá em Foz do Iguaçu, é nosso aniversário de casamento, o que eu mais queria na minha vida era conhecer o pastor pessoalmente, eu queria tanto agradecer ele, eu queria tanto falar o quanto ele foi importante na minha vida, porque a gente sabe que as pessoas também precisam ser edificadas, né? A gente leva a mensagem, mas a gente também gosta de receber a mensagem. E aí, gente, eu tenho certeza que o Espírito Santo estava ali do lado do meu marido, porque ele virou para mim e falou assim, amor, vai te fazer feliz? Quando ele falou isso, eu falei, amor, vai me fazer muito feliz, você não tem ideia do quanto, vai ser o melhor presente de casamento da vida. Ele falou assim, então a gente vai. Gente, eu comecei a pular, eu falei, meu Deus, não acredito que tudo isso está acontecendo comigo. E, gente, eu comecei a viver coisa atrás de coisas. Eu acho que tudo que eu não vivi nesses anos todos, Deus estava me dando ali para viver, assim, uma coisa atrás da outra. Pois bem, nós fomos, só que nós fomos com as nossas filhas. Fomos só com a Bárbara e com a Valentina. A minha terceira filha, ela mora em Santa Catarina. Então, fomos só eu, meu marido, a Bárbara e a Valentina. Tá bom, nós fomos, chegamos lá. Aí entramos no restaurante, no hotel, chegamos e fomos jantar. Gente, daqui a pouco meu marido fala assim, amor, olha só quem tá entrando aí. Aí eu olhei assim, ele é o pastor e a esposa dele. Não, entrando não, minto, olha só quem tá saindo, é o pastor e a esposa dele. Tá, eu acho que eles já tinham jantado, eles estavam saindo. Ele falou, amor, quer ir lá? Eu fico com as meninas. Porque se eu fosse com as minhas filhas, eu não ia aproveitar nada daquele momento. E eu falei, amor, eu vou. Eu só sei que eu fui, gente, eu saí correndo. Na hora que eles estavam saindo assim da porta do restaurante, eu falei, pastor? Ele olhou assim com aquele olhão arregalado. Gente, eu tava cheia da presença do Espírito Santo, cheia, amor transbordando assim. Eu precisava falar. Eu comecei a falar, pastor, meu nome é Nicole Ribeiro, eu te conheci na internet, eu preciso falar pra você, eu preciso te agradecer, obrigada por tudo, obrigada, porque hoje eu conheço Jesus, você foi a ponte para que eu conhecesse Jesus, muito obrigada. Eu falava assim, pastor, você tem noção do que você fez na minha vida? Eu falei, eu só queria saber de fumar, de beber, de balada, eu não tinha prazer em nada, só nisso, e hoje eu larguei tudo, hoje eu vivo pela minha família, eu vivo nos caminhos do Senhor, eu sou muito feliz, mas eu sou muito grata a você, muito obrigada. Eu falei, pastor, você tem noção que você salva mais vidas e almas do que os próprios médicos? Aí eu falei assim pra ele, muito obrigada por isso. É que Deus te abençoe grandemente, porque você faz a diferença na vida das pessoas. Gente, eu comecei a falar. E a esposa dele, com o olho arregalado, assim, ela começou a encher o olho de lágrima e começou a chorar. E o pastor ficou sem reação, eu vi que ele ficou sem reação. Mas enfim, ali agradeci e tal, ele ficou emocionado, dei um abraço nele, agradeci, falei tudo que estava dentro de mim, porque... vocês vão perceber aos poucos dos meus vídeos no YouTube, eu sou um pouquinho intensa. Então eu falei mesmo, eu não deixei que nada atrapalhasse o meu momento ali, que eu precisava falar com ele. E aí então foi lindo, maravilhoso, fomos pro quarto, enfim, vida que segue, viagem continua. E Deus é tão maravilhoso, Deus prova que Ele tá com a gente, que é sobre Ele, não é nada sobre nós. E aí então, nós fomos passear e tal, fomos nas cataratas, tiramos fotos junto com ele foi com a esposa dele no passeio, encontramos eles várias vezes, até que chegou o dia do encontro de casais. E aí, naquele momento que eu entrei na sala, que tava cheio lá de casal, eu sentei já para pegar o meu lugar. Só que o meu marido, eu acho que foi no intervalo que a gente levantou, o pastor, as pessoas foram almoçar e o pastor ficou lá no salão. E aí teve a oportunidade de eu estar conversando com a esposa dele e o meu marido com o pastor. E aí, o meu pastor, gente, o pastor Antônio Júnior, ele contou pro meu marido algo que meu marido só me contou depois. Ele contou pro meu marido que falou assim, Wilson, olha só, gente, que forte. Falou, na verdade,
foi a sua esposa que foi a resposta de Deus na minha vida. Gente, olha que forte isso. Eu estava num momento da minha vida em que Deus estava sem falar comigo por um tempo, e eu estava achando que eu estava me corrompendo de alguma forma, pois a vida na internet é complicada, né, gente? Corrompe um pouco o coração se a gente não vigiar. É curtida, é likes, é visualização, você acaba se engrandecendo um pouco. Se você não estiver em oração pedindo a proteção do Espírito Santo, você acaba se corrompendo, sim. E aí então meu marido falou que ele tinha falado para Deus falar com ele, para saber se ele estava no caminho certo. E aí eu chego na vida dele e faço aquilo tudo, falando para ele tudo que ele fazia na minha vida e que ele fazia na vida das pessoas. E ele falou que na verdade eu fui uma resposta de Deus sobre a vida dele. Gente, olha que forte isso, olha como Deus une as peças, olha o que Deus fez na minha vida e na vida dele. E assim, a minha mãe, antes de eu ir viajar, falou assim: filha, vai saber se é você que tá indo para agradecer ele ou se é ele que precisa ouvir o teu testemunho para edificar também a vida dele. E aí depois que eu contei para minha mãe, a minha mãe falou: viu, mãe não se engana das coisas e tal. E aí então a gente viu que Deus fez essa maravilha nos nossos caminhos, nas nossas vidas nessa viagem. Mas não acaba por aqui. Eu sei que eu já passei do meu tempo, mas vai ficar para quem quiser ouvir com calma, e eu preciso contar porque o Espírito Santo quer que eu conte. Então, aí começou o encontro de casais, e aí então foi maravilhoso, gente, o encontro de casais. Nossa, foi uma benção, porque eles nos ajudou muito, né, a falar sobre relacionamento, até sobre a vida sexual, que eu acho que muitos cristãos devem saber sim sobre isso, porque é de Deus. Mas enfim, no final do encontro de casais, iria ter um sorteio por uma viagem fora do Brasil. E aí então, no final, a moça que cuidava lá do evento pegou os nomes lá, um monte de casais, gente. E aí levou lá pro pastor Antônio Júnior e pra esposa dele sortear. Trouxe lá e falou: pastor, vai, sorteia, você que vai sortear aqui o casal que vai para esse momento tão especial, apaixonado, em, acho que Bruxelas, fora do Brasil. E aí então, gente, adivinha quem o pastor sorteou? E a esposa dele. Sim, o pastor sorteou eu e o meu marido. Gente, vocês não têm noção. Não foi só sobre o sorteio, e sim sobre a resposta de Deus para mim, falando: filha, é sobre mim. Eu tô com você. Eu tô com você. Eu tô me alegrando de você. Permaneça firme. Permaneça comigo. E aí essa confirmação veio no meu coração de uma maneira tão forte, intensa. O meu marido não acreditou, gente, porque Deus fez poderosamente muitas coisas nessa viagem. E aí então, na hora que a mulher leu ali, ó, que ela passou por mim, eu fiz assim, ó, a minha mão bateu assim, quase no rosto dela. Eu comecei a gritar, eu comecei a falar: amor, não é possível, não é possível. Deus é maravilhoso. O pastor e a esposa dele também ficaram assustados, porque foi muito forte tudo aquilo que Deus fez nesse encontro. E é isso, gente. Eu fui sorteada pelo pastor. Deus confirmou, assim fechou a nossa viagem com chave de ouro, e foi uma bênção. Gente, eu voltei dessa viagem com o meu marido tão edificado. Meu marido também voltou tão assim impactado e edificado, que a gente só tem a agradecer. E hoje, gente, por ter vivido tanta coisa, por estar vivendo tanta coisa, eu senti muito no meu coração de estar abrindo esse canal para compartilhar tudo com vocês, tudo aquilo que Deus fez e está fazendo na minha vida. Eu não vou me calar. Eu quero contar para vocês também as experiências, as coisas que ele também fez na vida do meu marido. Meu marido se batizou. Nossa, se eu contar para vocês tudo que Deus fez,
Eu acho que vocês vão ficar também impactados, vão ficar edificados e vão também ter a sensação de que se Deus fez na minha vida, na vida do meu marido, na vida da minha família, Ele também irá fazer sobre a vida de vocês. Aleluia, glória a Deus por isso. Eu tô muito feliz de poder compartilhar, de poder falar, porque aqui no YouTube eu posso falar, lá no meu canal no Instagram não, porque lá são vídeos curtos. Então eu tô muito feliz por esse novo projeto, por essa nova direção de Deus na minha vida. Se você foi edificado, se de alguma forma Deus falou com você, se tocou o teu coração, se fez sentido esse vídeo para você, para sua vida, para sua família, eu peço para que você curta esse vídeo, compartilha esse vídeo com alguém também que Deus vai colocar no teu coração e não deixa de se inscrever no meu canal. Se Deus falou com você aqui nesse vídeo, não deixa de colocar nos comentários, Deus falou comigo, porque é através de você, da sua vida, que outras pessoas também vão ler e vão ter coragem de colocar lá também que Deus falou com elas e vidas serão alcançadas e serão edificadas também. É isso, até o próximo vídeo e que Deus abençoe grandemente, poderosamente a vida de vocês em nome de Jesus.